Fala pessoal, beleza? Vera aqui, estou aqui para falar hoje sobre os sensores da Sony, né? E quando virá, será uma FX3 Mark II, uma FX30 Mark II, devemos esperar essas câmeras, né? Quais são as expectativas dessas câmeras novas da Sony? Eu tenho vários assuntos sobre câmera Sony aqui no canal, então fique à vontade para pesquisar aqui as lentes que eu já usei, as câmeras que eu já usei, os bate-papos que eu já fiz também. Um bate-papo, inclusive, muito legal que eu fiz com um parceiro meu, Carlos Figueiredo, que está aqui no canal, vou deixar um fixado aqui, que é sobre... A gente fala sobre a FX2, na época que não tinha lançado a FX2, mas a gente fala também sobre a FX30 de forma geral, né? Os pontos positivos, negativos que essa câmera tem, mas... né, é uma excelente câmera, é a linha de entradíssima de cinema da Sony, mas é uma excelente câmera para quem está começando com cinema na mão, assim, né, running gun, assim, com IBS, enfim, entra lá, assiste esse vídeo que tá muito legal. Pessoal, vim gravar esse vídeo aqui, falar um pouquinho para vocês sobre os sensores da Sony, para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse universo, né, de sensores, esse mercado, né. A Sony é uma empresa muito grande, né, muito maior. Eu acho que o seu nicho de câmeras, de venda de câmeras, de outras coisas, é algo mais secundário, porque é uma empresa muito grande, realmente fazem filmes, fazem desde filmes, desde muitos equipamentos, né? Além da Sony fazer filmes, né? Ela tem a PlayStation também, que acho que é um grande mercado que eles devem vender muito, né? Nesse nicho de PlayStation. Tanto de fone de ouvido, tanto a música também, né? A Sony também é uma gravadora, então... Pô, existem infinitas coisas assim que a Sony também tem a sua participação de lucro, além das câmeras que ela fabrica, assim como a Canon também, né? A Canon, se eu não me engano, a Canon faz equipamentos médicos, né? Aqueles equipamentos de monitoramento médico, enfim, muitas coisas. Essas empresas fazem muitas coisas independentes, assim, eu fico de cara, né? Porque às vezes tem umas empresas como, por exemplo, a Yamaha. Pô, eles fazem desde moto até teclado, instrumento de teclado, sabe? Tipo, é absurdo. Mas hoje vamos falar da Sony, sobre o seu sensor e sobre o seu próximo lançamento, né? Cadê a FX3 Mark II, né? Cadê esta próxima câmera que vai marcar o audiovisual aí como uma ótima câmera, a FX3? Pô, cara, excelente câmera que vem com o mesmo sensor da 7S3, já já vamos falar sobre isso. Eu tô com uma colinha aqui, eu vou mostrar para vocês os sensores da câmera, mas antes eu queria explicar como que funciona a Sony. Ela fabrica muitos sensores para outras marcas também, como por exemplo os sensores das câmeras Lumix da Panasonic são fabricados pela Sony, sim, a Sony fabrica, não quer dizer que é o mesmo sensor que vai na sua câmera da Sony, mas a Sony existe uma fábrica de sensores em que ela vende para o mundo todo, tanto sensores das Lumix, tanto sensores também das câmeras Nikon, também são fabricados pela Sony também, eles fabricam todos esses sensores. E óbvio que o fabricante ele vai adaptar o sensor conforme aquilo, conforme a sua demanda, conforme a construção do seu equipamento, né? Então não vai ser igual o sensor de uma câmera Sony comparado com uma da Lumix ou comparado com uma da Nikon. Existem os seus diferenciais nos sensores. Então o que a Sony faz para mudar o corpo da câmera, mas não mudar o sensor? Ela é muito inteligente em fazer isso porque ela reutiliza os sensores de outras câmeras para colocar em outros modelos, como por exemplo a Sony A7S3, tá? Usou o mesmo sensor na Sony A7S2, ele foi adaptado para a Sony A7S3 e esse mesmo sensor, exato, o mesmo sensor da Sony A7S3 foi para a FX6 e o mesmo sensor repetiu novamente na FX3. Esses três sensores são os mesmos sensores, né? Então eles fizeram uma união e agora recentemente também, né? Agora não, né? Faz um tempinho já, a própria ZV-1 full frame também com o mesmo sensor, mudando obviamente o seu corpo ali, né? Desde câmeras a 7S3, uma câmera mais híbrida assim, trazendo tanto para o vídeo, tanto para a fotografia, a FX3 e a FX6 obviamente voltadas mais para o cinema, né?
a FX3 voltado para aquele cinema mais prático, assim, né? De uma câmera mais compacta. A FX6 é uma câmera um pouquinho maior para você fazer cinema e irrigar ela toda com várias coisas, porque é uma câmera grande em si, né? Mas sim para fazer cinema, uma imagem mais cinematográfica, mas ela carrega o mesmo sensor da 7S3, FX3 e ZV-1. Na ZV-1, aquele ISO de base 800 e 12.800, absurdo esse ISO, também veio para a ZV-1, que é uma câmera super legal, super custo-benefício, né? Mas com uma outra proposta, uma proposta mais de vlog, para quem é creator, mas trazendo uma qualidade absurda aí que a Sony trazendo também. Acho que, se eu não me engano, essa câmera também faz 120, 4K 120 e 4K 60, né? Então, e todas elas em 10 bits. Então a ZV-1 é uma ótima câmera. Eu queria fazer um vídeo mais só sobre a ZV-1, porque é uma excelente câmera, custo-benefício também, mas que não tem um corpo tão parrudo quanto as suas irmãs aí, né? Tanto a 7S3 e tanto a FX3 e a FX6. Você vê que louco a Sony reaproveitando esse sensor, é muito curioso. Ela fazendo sensor de todas essas câmeras, ela reaproveitando esse mesmo sensor em vários modelos de câmeras em vários segmentos. Vindo para o seu lado mais crop das câmeras Sony, mais precisamente falando da ZV-10, né? A ZV-10 reaproveitando os seus últimos sensores de câmera crop das Alpha, né? A Sony A6600, a 6200, a 6600, a 6000, até a 6600, se eu não me engano, esse sensor foi reutilizado na ZV-10. É muito louco o que a Sony faz aqui, né, com as câmeras, né? Meio que ela simula ali para você comprar uma câmera que é igual, só que com um sensor, com o mesmo sensor, né, com alguns features, às vezes muda alguns botões, algo na construção principalmente é o que muda nessas câmeras, como por exemplo, 6400 é uma excelente câmera. Eu adoro essa câmera, já gravei várias vezes com ela. E eu gosto muito da ZV-10 também. Eu acho que são câmeras com propostas bem parecidas, mas eu acho que 6400 tem um corpo muito, muito, muito superior ao da ZV-10. Isso não tem dúvida. O Viewfinder é algo que ajuda demais, mas eu acho que a ZV-10 entrega alguns recursos que acho que é mais fácil, ali, como por exemplo, essa luzinha de retorno, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos para a próxima. E a próxima linhas de câmera é o da FX30, que carrega o mesmo sensor da 6700. Então, usaram ali o mesmo sensor da FX30 com o mesmo sensor da 6700, Alpha 6700. Essa nova linha da Alpha já veio com esse mesmo sensor. Então, muito legal que eles reutilizaram ali, né, na mesma proporção. Então, às vezes você está trocando 6 por meia dúzia, né? Eu gosto muito da FX30 e eu gosto muito da 6700 também. Mas eu acho que são câmeras também com as propostas diferentes, né? A galera fala que a FX30 ela dura um pouquinho mais, mas ela consome um pouco mais de bateria também, por conta do seu cooler que ela tem ali, aquele desempenho diferente que ela tem, né? Mas é uma excelente câmera para quem está começando aí. E a 6700 é uma câmera que já tem o viewfinder, coisa que a FX30 não tem, mas, como eu disse, são propostas diferentes, mas câmeras com o mesmo sensor e a Sony reutilizando os sensores nessas câmeras. E nós temos a 7.4, né, queridinha 7.4, que muita gente gosta do seu look. Acho que é uma das melhores câmeras híbridas que tem no mercado, a 7.4. Eu sou muito fã dessa câmera. Realmente uma câmera bem parruda, bem forte para guerrilha, que utiliza agora com o mesmo sensor da nova 7C Mark II também. Então a 7C Mark II já trouxe esse sensor, que é o mesmo sensor em corpos diferentes. São câmeras muito parecidas, a 7C2 e a 7.4, com o mesmo sensor, né? E a Sony meio que deu uma enganada ali com a 7C2. Eu acho que, não sei se teve tantas vendas como a 7C1. Mais uma vez a Sony reutilizando o mesmo sensor em corpos diferentes. E agora a maior novidade, que é a FX2, né? A FX2 trazendo o mesmo sensor da 7.4. Então a 7.4, 7C2 trazendo o mesmo sensor em um corpo diferente, né? Tudo bem que ela tem o viewfinder ali, mas não se disse que a FX2, acho que é uma câmera um pouquinho mais de cinema ali, já trazendo um rig diferente, com um cooler dentro dela, já que acho que traz um diferencial, e com alguns features mais atualizados aí que a Sony vem trazendo nos últimos anos. Eu tenho uma colinha aqui porque eu não manjo muito de câmeras de fotografia, mas a Sony também tem o mesmo sensor reutilizado na câmera A7R5,
A7R4, A7GR e agora a nova RX e R3, também utilizando todas o mesmo sensor, aquele sensor full frame, mais para câmeras de fotografia, tá? Então, todas essas câmeras, elas mudam apenas o seu espectro. Essa última câmera aqui é aquela mais pequenininha, mais compacta que a Canon lançou, que não troca de lente, mas que traz aí esse sensorzão para fotografia, que é absurdo. E aí o que é doido que a Sony faz com a gente, ela reutiliza durante 10 anos o mesmo sensor nas suas câmeras. Ela não costuma atualizar os seus sensores de lançamento. Acho que o último lançamento de um novo sensor que teve foi da câmera crop da FX30, se não me engano, né? Que eu acho que foi por volta de 2021, 2020. Posso estar errado, comenta aí se eu tô errado, não sei. Mas que foi um sensor muito legal, um sensor muito revolucionário. Acho que foi uma junção de outros sensores, mas que trouxe sensor já com 4K 60, que é excelente para uma câmera crop, né? Estamos com uma colinha aqui de uma câmera que é uma câmera bem antiga da Sony, que é a A1 e a A1 Mark II, que são câmeras que gravam em 8K. Sim, a Sony tem câmeras que gravam em 8K. São câmeras híbridas ali com um corpo bem parecido com um corpo bem parecido ao da 7 IV ali, né? Trazendo essas câmeras da Sony. E essas câmeras gravam em 8K, assim, essa resolução absurda, trazendo logo este sensor que é diferente, né? Um sensor que grava em 8K, que eu acho que vai ser a proposta de reutilizar esse sensor para FX3 Mark II, né? Então, é um sensor, acho que revolucionário. Por isso que eu acho que a Sony vai lançar uma FX3 Mark II e não uma FX30 Mark II. Porque não tem motivos de trocar FX30, né? Primeiro de tudo, não vejo um upgrade assim muito grande na FX30, porque é uma câmera muito completa, crop, com o que a gente precisa ali na mão. Talvez colocar ali um RAW interno ou até um 6K, assim, sabe? Meio comprimido. Eu acho que fica legal na FX30, mas eu acho que não atualizações grandes. Agora trazer um sensor full frame com os mesmos features da FX3 antiga, que é a ISO base 800 e 12800, acho que vai ser muito, mas muito revolucionário para o mercado. E óbvio, uma coisa que a Sony não tem, que sim, ela está perdendo neste mercado, é o sensor Open Gate. Guys, se você não sabe o que é Open Gate, eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal sobre Open Gate, mas resumindo, você usa 100% do seu sensor. Vocês podem ver agora as câmeras, tanto da Canon, tanto a Nikon agora com a Red, fazendo sensores Open Gate, né? A Lumix também trazendo. Acho que a única que não veio agora com sensores Open Gate foi a Sony. E tá na hora, né, de trazer uma câmera full frame Open Gate com RAW interno. Por favor, Sony, veja esse vídeo, coloque RAW interno na sua câmera. E o resumo deste vídeo é esse. Sony, eu espero demais que vocês coloquem Open Gate nas suas câmeras e RAW interno. Se vocês não colocarem, vocês vão ficar muito atrás do mercado, que existem câmeras absurdas aí dando um pau em vocês. E a Sony é uma marca que eu gosto muito, admiro demais. Eu uso Sony, eu compro com gosto as câmeras da Sony. E um dia, quem sabe a Sony patrocina este canal, né? Tem que sonhar. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse cenário, gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou também, deixa o dislike, tá tudo bem. É importante que você deixe o seu comentário, deixe a sua inscrição, indique para outras pessoas esse mesmo vídeo. É nóis. Falou.